uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, lição 15 da revista Evangelho de João. Estamos estudando o Evangelho de João já na reta final, né? Estamos no capítulo 17 e eu estou mostrando uma tela um pouco diferente para nós hoje, tá? Nós vamos trabalhar diretamente no texto de João capítulo 17, tá bom? Então, a nossa lição tem como objetivo hoje estudar o capítulo 17, né, para desenvolvermos aí um conhecimento sobre a oração a partir do modelo da oração de Jesus, tá? Então, hoje aqui o tema vai ser muito forte falando sobre oração, né? A gente costuma dizer que a melhor maneira de orar é orando, né? Ai, como orar? Alguns dizem, né? Orar é dentro da prática, é no dia a dia. É verdade que a prática da oração leva aí a uma maturidade, né? Uma forma de você estar acostumado ali às palavras que você direciona ao Senhor. Mas o correto não é dizer assim, quanto mais você ora, mais você aprende a orar, né? O correto seria dizer, a melhor maneira de aprender a orar é lendo a Bíblia. Interessante, né? Na Bíblia que nós encontramos inúmeros modelos de orações piedosas. É certo que por causa da nossa natureza pecaminosa, nós nunca vamos saber orar perfeitamente. Aqui Romanos 8:26 diz, né, que o Espírito Santo, ele ora por nós com gemidos assim, que não tem nem como nós traduzirmos, explicarmos, porque nós mesmos não sabemos como orar. E isso vem dessa questão da nossa natureza pecaminosa. Inclusive, ela até afeta a forma que nós falamos com Deus, a forma como Deus nos vê. É preciso que o Espírito Santo venha fazer essa intervenção, como diz em Romanos 8:26, você pode conferir na sua Bíblia. Contudo, né, mesmo sem sabermos como orar, precisando aí da ação do Espírito Santo para ele agir com esses gemidos assim, sem explicações, sem, né, aqueles gemidos de tal forma que nós não conseguimos compreender, nós temos um modelo de oração, né? Nós podemos olhar para o modelo de Jesus e aprender a orar a partir de Jesus. Normalmente quando a gente fala aprender a orar a partir do modelo de Jesus, a gente lembra da oração do Pai Nosso, mas hoje nós vamos para o nosso capítulo 17 do Evangelho de João, que é uma oração também de Jesus, tá? O conteúdo dessa oração, ela nos mostra 3 aspectos diferentes. Jesus orou por si mesmo, tá? Jesus orou por seus discípulos e Jesus orou por sua igreja. Então são nesses 3 pontos aqui que a gente vai estudar, tá bom? Vamos começar com Jesus orou por si mesmo. E agora a gente vai olhar aqui para a tela, para os nossos versículos 1 ao 5. Tá bom? Capítulo 17. Essa versão é a nova versão internacional, NVI, então deve estar um pouco diferente se a sua versão não é essa, tá? A oração de Jesus, ele começa com o que nós chamamos de doxologia. O que seria isso, né? É aquela parte destinada a louvar e glorificar a Deus. Por isso também que na oração do Pai Nosso ele diz, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, é aquele momento de glorificar, de louvar a Deus. Normalmente esse momento ele é composto aí por palavras que têm um certo ritmo, né? Ah, Priscila, agora a gente vai ter que saber fazer poesia na sonoridade, na hora de orar, né? Como se fosse um louvor falado. Não é isso, tá, gente? A gente está vendo a maneira, porque também é muito cultural daquela época, eles terem uma forma de orar como se fosse uma liturgia, essa liturgia que a gente faz no culto, né? Também de adoração a Deus. Paulo, por exemplo, quando ele escreve as suas cartas, ele faz vários exemplos dessa doxologia, o que seria quando ele diz lá em Romanos 11:36, né? Tudo é por ele, por meio dele, para ele. Então, essa rima, né? Graça seja dada a ele, toda a honra, toda a glória, né? Gálatas 1:5 também diz, a Deus seja a glória. Então, ele conclui aí com um louvor e uma forma de glorificar a Deus dentro da oração. O culto público, o nosso culto é um culto de adoração. Ele deve também trazer toda uma liturgia que conclua nessa adoração a pessoa de Deus, né? A Deus. Então, Jesus começa as suas orações assim, glorificando, louvando a Deus. E se nós estamos pegando Jesus como modelo de oração, as nossas orações também devem iniciar louvando a Deus, né? A partir dessa oração inicial de Jesus, nós podemos pensar que antes mesmo de começar a orar, né? Aí esse texto do capítulo 17,
ele nos indica que nós devemos fazer uma referência, né, a Deus, a sua glória, louvá-lo. O que é que Jesus faz no versículo 1, né? Ele olha para o céu. Jesus olhou para o céu e orou. Esse termo, por favor, não entenda o que eu estou dizendo aqui. Toda oração, agora a gente não vai criar uma religião sobre isso, né? Um ritual religioso, não. É porque na cultura judaica antiga era muito comum, quando eles iriam orar, eles levantavam as mãos enquanto oravam, né? Era muito habitual entre eles fechar os olhos, curvar as cabeças, como a gente faz. Porém, eles ficavam mesmo, a gente costuma ver em alguns documentários, até movimentando o corpo, né, para frente, para trás, que era a ideia de não se distrair, né? Eles precisavam se movimentar. Por isso a gente vê esse movimento tão conhecido aí na hora das orações da cultura judaica, né? E uma das costumes ali também era olhar para o céu e levar as suas mãos aos céus, né? Era uma forma que tinha todo um significado de reverência a Deus. Então, o início da oração, a gente vê, a sequência da nossa oração, né? Deixar marcadinho aqui essa parte que a gente viu, que é de adoração, né? Ele inicia, com uma posição de adoração. E aí ele vai no versículo 1, ó, Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique, tá? A gente vai marcar esse pontinho aqui, lembrando, ó, em outras ocasiões, Jesus diz o quê? Jesus diz que ainda não era chegada a sua hora. Na verdade, assim, a Bíblia registra, né? Que ele não foi pego. Lembra quando aqueles guardas foram lá prendê-los, a ordem dos fariseus? Mas eles não conseguem porque ainda não é chegada a sua hora. Nesse momento, na verdade, a partir do capítulo 12 que a gente vem estudando, Jesus já muda o verbo, né? Chegou a hora, esta é a hora, é chegada a hora. E nos faz aí compreender que Jesus sabia, tinha perfeito entendimento de que ele iria glorificar Deus plenamente através da sua morte na cruz, né? Mas o que significa essa glorificação, Priscila? Os versículos 4 e 5 trazem essa resposta, né? Até aquele presente momento, Jesus tinha glorificado o Pai, sendo obediente em executar a sua vontade aqui na terra. Mas ainda tinha um ato de obediência a ser prestado, né? Um ato ainda maior, que seria que o Pai seria glorificado totalmente a partir da morte de cruz, certo? Então é uma questão a se pensar. Olha, Jesus afirma ter glorificado o Pai, mas na sua morte de cruz seria como se fosse uma confirmação dessa forma de glorificar o Pai, tá? Então a gente volta aqui no versículo 2, a gente consegue ver que ele diz, olha, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ou seja, a nossa vida está debaixo do senhorio de Cristo, né? Então, na sua oração, ele inicia olhando para o céu, ele ora, uma reverência, né? Não é de qualquer maneira. Então, se a gente pensar naquele tempo de oração que a gente tira mesmo para estar com o Senhor, o ideal é que você tenha um tempo, um local, claro, você pode passar o dia em espírito de oração, é o mais ideal, é que você passe o dia conectado com o Senhor, mas se você puder ter um momento do seu dia, Daniel fazia isso 3 vezes ao dia, Priscila era cultural, mas nós precisamos também lembrar que se está registrado na Palavra de Deus e se o Espírito Santo permitiu que essas informações chegassem até nós, é porque tem muita coisa ainda que nós podemos retirar e aprender. Jesus ficou como modelo ideal de oração e Jesus traz essa reverência ao Pai. Então, se você tem um tempo, tira, tá? Fecha a porta do teu quarto, eleva os olhos para os céus, para cima, levanta as tuas mãos, fazem reverência. Eu gosto muito de orar de joelhos, né? Tenho aprendido isso. Então, a gente vê nessa oração que Jesus glorifica o Pai, né? Dá glórias a Ele. É um costume, Paulo faz isso, Jesus faz na oração do Pai Nosso. Então, o ideal é que comecemos essas nossas orações glorificando a Deus. E na oração, Jesus afirma a sua autoridade sobre toda a humanidade, né? Então, o Senhor que recebeu toda essa autoridade, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem autoridade sobre toda a carne, sobre todos os homens, né? A humanidade, admitindo ou não essa autoridade de Jesus, ela continuará existindo sobre todos. Os homens, reconhecendo ou não que Jesus é a autoridade, Ele é a autoridade, né? Mas qual o propósito, Priscila?
a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que ele deste. Ó, a vida eterna aqui aparecendo, né? A fim de que ele conceda a vida eterna a todo que ele deste. Então, o que eu quero que você observe quando a gente marcou aqui, Jesus, olhou para o céu e orou. E ele fala, né? Ele glorifica a Deus, ele inicia glorificando a Deus e diz o que é o objetivo dessa oração. Pois toda a autoridade tinha sido dada a ele, mas com um objetivo: a vida eterna a todos aqueles que ele deste. Então existe muito clara essa questão do objetivo da oração aqui de Jesus. No versículo 3, nós observamos que a salvação passa pelo conhecimento de quem é Deus. Interessante, né? Ó, esta é a vida eterna. 2 pontos. O que quer dizer? Que agora vem uma explicação, né? Ó, esta é a vida eterna. 2 pontos. Qual é a vida eterna? Que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Então, muito interessante, são palavras do próprio Jesus que ele explica para nós o que é, de onde vem essa vida eterna, né? Claro que a gente sabe que é por meio da salvação, mas ela consiste no conhecimento das verdades de Deus, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, essa mesma verdade que nos foi revelada pelos profetas de Deus, né, em toda a Bíblia, ali no nosso Antigo Testamento, né, a gente vê todas essas verdades reveladas através da palavra de Deus. Esse conhecimento, ele não é meramente intelectual, né, mas ele é de vivência, ele é de prática. Então, se eu pensar assim, ó, essa é a vida eterna, qual é a vida eterna, né? Eu já começo a viver ela aqui, como é isso? Então, a vida eterna é conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. É nisso que consiste quando a gente parte a assumir que aceitamos a Cristo, não ter um conhecimento apenas intelectual, mas ter um conhecimento de vivência, de prática, né? Então, a nossa oração, ela deve ser regida pelo modelo que Cristo apresentou. Orar, né, enaltecendo a Deus, glorificando a Deus pelo fato dele ter providenciado a salvação pela cruz. Não é isso não que a gente está vendo aqui no começo? Ele tem uma reverência na sua oração, porque está falando com o próprio Deus. E ele está aqui enaltecendo, ó, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique, né? Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. E nós estamos também dentro da nossa oração percebendo, olha, a gratidão pela vida eterna, que consiste em conhecer o Pai e a Jesus, tá? Então Jesus, ele também, além de orar por si, né? Porque aquele momento para ele seria um momento de dor, ele sabia, tinha consciência que tinha chegado a sua hora, não era mais aquela história de dizer, ainda não chegou a minha hora, não, pelo contrário, né? Ele não foi pego porque não era a sua hora. Tem muitos desses registros, inclusive no Evangelho de João, quando a gente estava vendo as outras lições, lembra dos demais capítulos? Mas nesse ele diz, é chegada a minha hora. Ele é consciente de que a sua hora chegou, tá? Então ele é consciente, ele tem total entendimento que a glorificação plena que iria ocorrer a Deus, além de todo o seu ministério aqui na terra, seria por meio da sua morte de cruz. E depois disso, depois de orar por si, né, Pai, né, glorifica o teu filho, depois dele enaltecer o Senhor, Jesus passa a orar por seus discípulos. E aí a gente passa por um tempo que a gente chama de intercessão. Então a nossa oração já apareceu aqui 2 pontos dessa estrutura. Jesus orou por si mesmo, a doxologia, né? E nesse por si mesmo ele glorificou o Pai, porque ele é o Pai, né? Então a nós cabe o quê? Glorificar a Deus por quem ele é, né? Louvá-lo, essa referência, essa posição de reverência, de obediência, de adoração. E um segundo ponto é o ponto de intercessão. Jesus ora por seus discípulos, né? Agora nós vamos pensar aqui na segunda parte dessa oração, que vai do versículo 6 ao 19. Você pode olhar também na versão da sua Bíblia, tá bom? E a gente vai ver aqui alguns pontos rapidamente, porque eu não vou me aprofundar, não é a intenção da nossa lição também, do versículo 6 ao 8, falando sobre a eleição divina, né? Tem um pregador chamado Hernandes Dias Lopes, ele tem um artigo falando sobre isso, exatamente sobre esse capítulo e, na verdade, sobre João, né? Evangelho de João. Ele diz: 7 vezes Jesus afirmou que os discípulos lhe foram dados pelo Pai.
Não apenas Jesus é um presente de Deus para a igreja, mas a igreja é o presente do Pai para Jesus, né? Nós fomos assim, nós não fomos, na verdade, nós não fomos, não fomos nós, pronto, que encontramos a Deus. Foi Ele que nos encontrou. Não somos nós que buscamos a Deus. Ele que nos busca no sentido de que foi Ele que nos amou primeiro. Não foi nós que amamos primeiro a Deus, né? Nós não nos escolhemos para Deus, foi Ele que nos escolheu. Então é sempre algo que a gente tem que pensar, nós não somos os responsáveis a ir para Cristo sozinho, tomar a decisão, mas foi o Pai que nos trouxe até Cristo, né? Então se a gente tiver essa linha de pensamento, a gente pode afirmar a partir do texto do capítulo aqui 17, que a eleição ela tem 3 características próprias, né? Aceitam a palavra de Cristo, e aí a gente vai ver por que eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste e eles receberam, né? Depois, obedecem à palavra de Cristo, eles têm guardado a tua palavra. E o terceiro, creem em Jesus, que veio, né, de Deus e é Deus. E onde ele diz, eles reconhecem que todas as coisas que ele tem dado vêm de ti. Então deve estar, talvez ainda um pouco diferente aí na sua Bíblia, tá? E aqui na nossa diz assim, nessa versão, eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste, e eles eram teus. Tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti. A segurança da nossa salvação, gente, está fundamentada no caráter de Deus, na obra perfeita de Cristo em nós. Ela é quem nos guarda, ela é quem nos livra, né? É Deus que nos salva, é Deus que nos conduz à salvação, é Deus que nos leva para o céu. Isso não tem nenhuma obra humana, né? É diretamente uma ação que vem de Deus, tá? Então nós vamos passar para o segundo ponto aí, o cuidado de Jesus, dos versículos 9 ao 16. Novamente, nas palavras desse pregador chamado Hernandes Dias Lopes, na verdade a nossa lição foi montada em cima do artigo dele, tá? Isso é assim a direção da nossa revista. Nós vemos que Jesus Cristo orou pelos seus discípulos. Nas suas diversas dificuldades, Jesus intercedeu por eles. Ele orou quando estava passando por tempestades. Ele orou por Pedro, quando Pedro, né, foi pedido que fosse peneirado pelo diabo, lembram? Agora ele ora pelos discípulos antes de ir para o Getsêmani. Então a intercessão de Jesus tem essa característica de 3 pedidos a respeito dos crentes. A proteção divina, né? Pai Santo, guarda-os em teu nome, né? Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Então, Jesus ora por proteção divina para os cristãos, unidade do corpo, né, para que nós sejamos um, e plenitude da alegria. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhe transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. E aí Jesus intercede, né? Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que eu tenho é teu e tudo que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Então, o que Jesus está fazendo aqui nesses versículos, né? Que eu acabei de ler? Ele está pedindo por proteção, né? Rogando por proteção. Ó, eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas para aqueles que me deste, né? Ele pede proteção divina pelo cristão e ele também fala, gente, da unidade, olha, para que sejamos um. Tudo que tens é meu e tudo que tens é tudo que eu tenho é teu e tudo que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo.
já que eles ainda estão no mundo e eu vou para ti, né? Deus pede, proteção divina. Vou até marcar esse, né? Deus pede proteção divina para que sejam um, assim como Jesus e Deus é um, Ou seja, proteção divina, unidade no corpo. E Jesus ainda pede que a gente pode encaixar também na nossa vida cristã, plenitude da alegria, certo? É o mesmo que ele dizer assim, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Porque enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu. E aí ele afirma, né? A não ser aquele que era destinado à perdição. E a gente sabe que está falando de Judas, né? Então ele diz aqui, para que eles tenham plenitude de alegria. A oração de Jesus em relação aos discípulos é por proteção divina. E é assim que nós devemos orar pelos nossos irmãos. A intercessão deve ser por oração divina, por unidade, tá? Para que sejamos um, e por plenitude na alegria. E aí quando a gente pensa em alegria, a gente pensa em risos, gargalhadas, uma vida sem problema, mas é mais voltado para uma satisfação plena em quem é Deus, tá bom? Em uma satisfação plena da paz que excede todo entendimento, uma satisfação, um contentamento em Deus. Então, quando ele faz esse momento de intercessão, né, ele faz a doxologia primeiro, a gente viu que é isso, que é glorificar a Deus, né, fazer essa posição de reverência, e depois ele faz um momento de intercessão por seus discípulos, por proteção divina, por unidade do corpo, por plenitude de alegria, e assim deve ser a intercessão. E ainda falando sobre intercessão, ele pede também, gente, por um ponto que eu acho assim muito interessante, que ele fala sobre santificação, né? Na escritura, há 3 aspectos da santificação, que a gente chama, né? Os chamados aspectos tradicionais. É a santificação posicional, separados por Deus, para Deus. Acho que você já ouviu esse termo, né? Eu sou um santo porque eu fui separado para Deus. Então, tudo que é separado para um Deus santo é santo, né? Essa santificação por posição, uma santificação progressiva, e aí sim a gente está falando de um processo de maturação, não é de um dia para o outro, é o dia a dia que a gente está procurando a maturação, a purificação, tá? E o texto aí nos diz 2 formas mais efetivas para a gente conseguir essa santificação, né? Para a gente conseguir 2 formas não, perdão, gente. Ele diz uma maneira mais efetiva da gente conseguir essa santificação. E é através da palavra de Deus. Muito claramente diz que santifica-nos na verdade, né? Que verdade é essa? Como eu vou conseguir me santificar nessa verdade? A tua palavra é a verdade. Então, quando Jesus está fazendo esse momento de intercessão, ele está pedindo que o Pai os proteja, lembra? Proteção divina. Esse é o nosso momento de intercessão. Quem tem seus filhos aí também, né? Pense, quando você estiver orando pelos seus filhos, pelos seus familiares, pelos seus irmãos em Cristo, proteção divina, unidade com Deus, igreja, unidade, filhos, unidade com Deus, unidade da família, para que sejamos um. Então, unidade é algo que está presente na oração de Cristo, para que tenhamos o quê? Plena alegria, né? Plenitude de alegria, paz, contentamento em Deus, proteção divina, unidade com Deus e contentamento com Deus. Mas existe ainda outra forma dentro desse modelo de oração de Jesus sobre a intercessão. Ele pede santificação aos seus, né? Às vezes é muito fácil a gente pedir, pensar, proteção divina eu peço, tudo bem, vem de Deus, né? Unidade com Deus, muito bom você ter essa unidade com os meus irmãos, para que sejamos um, ele diz, né? Para que sejam um, assim como eu sou Pai. Então pedir unidade ali à igreja, aos irmãos, muito bom, para que tenha uma vida plena, alegria em Deus, um contentamento em Deus excelente. Mas quando a gente parte para a santificação, que a gente já viu que é um processo, né? É um tempo aí, um passo a passo de purificação para Deus,
Aí a gente pensa, é um processo, então tem uma atitude que tem que partir de mim também. E essa atitude parte através da leitura da palavra. Sozinho eu não consigo, a Bíblia é muito clara. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se eu estou querendo uma santificação que se refere a um processo que leva o crente, né, a tornar-se uma pessoa dedicada, santa, o alvo final é a perfeita, né, você conseguir concretizar essa santidade. A gente sabe que perfeito só na glória, plenamente, né, só essa santificação só no céu. Mas esse processo já começou em nós. E aí você pensa, qual é a receita para isso? Como é que eu vou conseguir viver uma vida separada, me purificar? Então, na própria oração que Jesus faz para os seus discípulos, ele diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quer ser santo, meu irmão? Vamos diretamente à palavra. A palavra de Deus, ela é a fonte para a santificação. Ela é como se fosse a receita que a gente diz. Tem receita de bolo pronta? Tem uma receita pronta. Você vai lá e vai ler as orientações, a palavra de Deus a partir das Escrituras, né? De uma forma ou de outra, nós sabemos que todos os aspectos da santificação vêm de Deus, mas isso não exclui a nossa responsabilidade, né? A palavra já diz, sejam santos, né? Como Cristo foi santo. Então, nós temos que ter a ação de buscar essa santidade e não vai vindo além não, viu? Assim, não vai vir na sua cabeça com um passo de mágica, algo que você vai lembrar automaticamente. Não, a palavra de Deus diz que para você ir contra o pecado, você tem que guardar no seu coração as palavras, né? Então guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É um processo de santificação, se afastar do pecado. Como eu me afasto do pecado? Guardando no coração as palavras. Isso no Velho Testamento, em Salmos. Jesus reafirma nesse momento na sua oração que a forma de você se manter santo, e não é uma opção, né? É uma consequência de um filho de Deus, é procurar a santificação, na verdade, é a palavra de Deus, é estudando a palavra de Deus. Mas além da oração de Jesus conter, voltando lá para o comecinho do nosso capítulo, conter uma reverência, né, que está falando com o Pai aqui, olha, olhou para o céu e orou. Além de ter uma forma que Jesus inicia glorificando a Deus, lembra? Te glorifique, que o Filho te glorifique, né? Até de uma maneira poética, a gente já viu que na Bíblia tem outros pontos como esse também. Jesus começa a sua oração falando sobre vida eterna, então a nossa oração é de reverência com quem estamos falando, glorificando a Deus e agradecendo pela vida eterna, pelo fato de ter vindo Jesus Cristo, o único e verdadeiro que poderia nos salvar. Então ele começa com essa doxologia, essa adoração a Deus, ele parte para a intercessão, eu rogo por eles, né? Pedindo por alguém, pedindo pelos seus discípulos, e ele não está rogando que tire eles do mundo não, né? Então nós entendemos que Jesus roga por eles quem? Os discípulos, mas nós podemos aplicar hoje por nós, igreja, né? E essa oração pede proteção divina, está marcado aqui no texto, pede unidade com Deus, unidade com os seus irmãos, porque agora nós somos igreja, né? A igreja é um presente para Jesus. Interessante, né? Pensar assim. Então ele pede a unidade, porque agora nós passamos a ser esse presente também para Jesus, por ele ter glorificado totalmente o Pai. E além de proteção divina, né? Pedindo por proteção na hora da sua intercessão, por quem você estiver intercedendo, peça proteção, peça unidade, né? E ele também pede plenitude de alegria. E essa plenitude a gente já viu que não tá super bem, sem problemas, não. Pelo contrário, é contente em toda e qualquer situação. É por isso que aquele versículo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Você não tem um poder sobrenatural para enfrentar e vencer tudo, não. Você tem um poder sobrenatural vindo de Deus para suportar todas as coisas em Deus, né? Estar satisfeito nele em toda e qualquer situação, como Paulo diz, seja com bonança, seja como passando necessidade, né? Então é nesse momento em que nós vamos aplicar o tudo posso no que me fortalece. Jesus, ele faz esse momento de intercessão e finaliza a intercessão pedindo por santificação, ou seja, um processo que deve existir na vida do cristão, e ainda diz como é que deve ser, olha, através da palavra de Deus, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Quanto mais você ler a Bíblia, meu irmão,
mais você vai ter uma mudança de vida, mais você vai se parecer com Deus, tá bom? Então, no último ponto aqui da nossa lição, Jesus orou por sua igreja, né? Ele ora glorificando o Pai, ok? Ele ora por seus discípulos, eu rogo por eles. E agora ele parte para o último ponto. Nós vamos, dividir a nossa lição aqui no último ponto a partir do versículo 20. Jesus orando por sua igreja. O versículo 20 é, na verdade, uma transição da oração de Jesus. Vamos lá. Antes ele orou, pelos 11. Ele diz que exceto, todos estão aqui, exceto aquele que já era filho da petição, que a gente sabe que está falando de Judas. Depois ele ora por toda a igreja, certo? A gente vê aí essa petição, a fim de que todos sejam um, para que sejam um, a fim de que sejam um, aperfeiçoados na unidade, né? Então, bem aqui, olha só que interessante. Minha oração não é apenas por eles quem? Os 11, né? Jesus estava naquele momento orando pelos 11. Mas Jesus roga por todos aqueles que crerão em mim. Ele claramente já sabia, desse mistério que Paulo diz que passa a ser revelado, que antes não era revelado. Paulo diz que o mistério da salvação por meio de Cristo Jesus passa a ser revelado. Então ele diz, olha, eu oro não apenas pelos 11, mas por todos aqueles que creram em mim, ou seja, você está no futuro, né? Você está contemplado nessa oração de Jesus. Ali era o início da semente da igreja, né? A nova forma como Deus trataria com o homem seria através da igreja, seria de uma maneira direta, no sentido que Jesus Cristo seria o único caminho para chegar até ele. Por isso que Hebreus trata Jesus como sacerdote perfeito. O sacerdote, o que o sacerdote fazia? Levava aquele sacrifício para o Santo dos Santos. E Jesus faz isso, né? Jesus passa a gente também tem a simbologia de Jesus sendo cordeiro perfeito, aquele sem mácula, perfeito, o próprio Jesus que ali iria expiar os nossos pecados, que era uma forma também dos israelitas pedirem perdão a Deus. Mas Hebreus trata ele como sacerdócio perfeito, porque é aquele que nos leva o sacrifício ao Santo dos Santos, aquele local onde era colocada a presença de Deus. E é por isso que faz aquela referência quando Jesus morre, o véu se partiu, ou seja, nós temos livre acesso através de Cristo Jesus. Então, quando Jesus morre na cruz, se concretiza um plano de Deus que Paulo diz que estava encoberto e agora nos é revelado através da vida dos discípulos. Então ele diz, eu não oro só por eles 11, por apenas esses 11, eu rogo também por todos aqueles que ainda irão crer, ou seja, iniciaria ali a outra parte do plano de Deus para nós, que nós iríamos crer por meio da mensagem deles. E a igreja começa a partir da mensagem dos 11, que testificaram, que vivenciaram junto com Jesus tudo que estava acontecendo. E o que é que Jesus pede para a igreja? O que é que Jesus pede para nós que ainda iríamos crer neles? Ele pede que todos sejamos um, como o Pai, e ele era um, como Deus estava em Jesus e Jesus em Deus, que ele também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como é que o mundo vai crer em Jesus? Através da unidade da igreja. É muito, muito perfeito quando a gente começa a ver o texto assim. Então, como, Priscila, que o mundo vai crer, que Jesus foi enviado por Deus? Através da unidade da igreja. Porque nós estamos cada um, nós somos um, para que todos sejam um, eu e você, meu irmão, igreja, somos um, somos o presente de Cristo, formamos o corpo de Cristo, tem essa analogia também da igreja, Cristo, cabeça da igreja, que eles também estejam em nós. Então essa comunhão que me faz eu, você, igreja, nos traz uma comunhão com Deus, perfeito, para que neles também estejam em nós, e assim é que o mundo vai crer que Jesus foi enviado pelo próprio Deus através da ação da igreja. Então, olha o poder que a igreja, a noiva de Cristo, tem. É muito legal, A unidade declarada em amor, ela é interna, mas se manifesta de forma externa. Jesus já havia dito como seus discípulos seriam reconhecidos no reino terreno. A gente lembra,
daquela questão de que se eu fui perseguido, vocês também serão. Nós estudamos isso lá no capítulo 13. Então, a manifestação pública do amor, né, da igreja, ela traz o evangelismo efetivo. Quando nós estamos unidos todos em um e com o Pai, observem essa partezinha que vou até deixar de vermelho aqui, né? Essa nossa unidade, esse nosso amor, ela traz uma manifestação do amor de Deus de forma externa. Aquela igreja que se ama, que existe unidade, ela é uma manifestação pública do amor de Deus, né? O mundo que até então não dava crédito nenhum poderia receber Jesus Cristo através do amor. Por isso que isso é tão forte, a questão da unidade da igreja, né? Nós precisamos declarar a unidade do corpo e o amor de Deus ao mundo. Essa é a mensagem que nós devemos levar aos perdidos. É preciso testemunhar esse amor, né? É preciso que o mundo veja a diferença desse amor, da igreja através desse amor. Quando nós estamos lendo as cartas paulinas, é muito forte quando Paulo também orienta, olha, cuidem dos outros, amor fraternal, né? Eles têm o costume do beijo santo, né, que eles chamam de ósculos santos, é a forma amorosa de se cumprimentarem. Eles sempre falam, olha, compartilhem com os que não têm, né? Se você tem mais, compartilhe com o mais necessitado. É aquela igreja que amava tanto a obra do Senhor que eles se juntavam, vendiam tudo que tinha para poder ajudar Paulo ali e os demais, né, que hoje a gente chama de missionários, para levar o amor de Deus. Então esse amor, essa união, essa unidade, Jesus, ele confirma na sua oração que era a forma que o mundo iria crer. Então é esse amor, essa unidade que nós precisamos pregar ao mundo também, né? Isso é que é ser igreja. Então no versículo 24, na sua versão deve dizer assim, ó, Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Lindo, né? Ele reafirma aqui, ó, Pai, quero que aí na versão da NVI, Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Esse Jesus aí já estava, e a gente confirma que nós estudamos, né? Ele já estava bem antes da fundação do mundo. Lembra que nós começamos o capítulo de João dizendo, olha, no princípio ele era o verbo, então antes de todas as coisas existirem, se o mundo foi criado através da palavra, ele era o verbo, ele estava lá antes da criação do mundo. Deus o amou antes da criação do mundo, e antes da criação do mundo, ele já tinha o propósito de dar à igreja como presente a Jesus. É muito bom. Mas dá para ficar aqui muito tempo falando sobre isso. Então vamos lá. Vamos concluir a nossa lição, o nosso capítulo 17, né? Os versículos 25 e 26, eles são a conclusão da oração e também aqui do nosso momento de estudo, né? Vamos pensar aí na maneira que Jesus sintetizou em curtas palavras o que ele tinha dito anteriormente. Vamos pensar, vamos ver esses últimos versículos e fazer um autoexame. Como eu tenho orado, né? Como é que tem sido a minha oração? Olha, Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. Você pode dizer isso, Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaram, que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome. Você pode dizer, Pai justo, glorifica o teu Deus, né? Embora o mundo não te conheça, Pai, eu te conheço. E eles sabem que eu te conheço, né? A minha vida cristã, minha decisão como cristã não é guardada dentro de um guarda-roupa, que eu boto ali aquela roupinha do domingo, não. É a minha vida. O mundo sabe que o Senhor me enviaste. E eu fiz te conhecer o teu nome. Você tem feito o nome de Jesus conhecido. E vai continuar, olha, e continuarei a fazê-lo. Para quê? A fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Então a gente conclui a nossa lição com esse versículo, esses dois últimos versículos, né? Pensando, qual é o meu modelo de oração? Será que eu posso concluir as minhas orações dizendo, Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço? E eles sabem que eu te conheço pelas minhas atitudes, porque eu faço o teu nome ser conhecido.
para que eles também recebam o mesmo amor que eu recebi? Será que eu consigo concluir as minhas orações assim? Então, a nossa lição de hoje, ela trouxe o modelo de oração de Jesus. Ele fez como as demais orações registradas na Bíblia, né? Muitas delas registradas nos Salmos também. Jesus fez uma doxologia, ou seja, glorificou ao Pai, né? Inicia glorificando ao Pai, mas ele intercede. E depois ele faz uma súplica, ele pede pela sua igreja, né? Ele faz uma súplica pela sua igreja. Então, se você não tivesse lido ainda o capítulo, hoje a gente conseguiu ler versículo por versículo, porque só faz sentido estudar a palavra de Deus assim, tá, gente? Versículo por versículo. Então, a gente termina a nossa lição reconhecendo a importância que se deve dar à oração. Jesus é o modelo, trouxe o modelo de oração. E esse modelo de oração de Jesus é quando ele está concluindo seu ministério terreno aqui. Então, tem um tremendo, grande valor, né? Então, a gente tem que pensar qual é o meu comportamento de crente em relação à oração. Quais são aí os modelos de oração compatíveis? Será que é aquela oração rápida? Será que é aquele momento em que eu repito as palavras sem entender nem o significado? Será que é aquele momento que eu chego para Deus e vou pedir, já começo pedindo? Né? Certamente que não. A gente começa glorificando o Pai, a gente começa reconhecendo quem Ele é e o que Ele faz, o que Ele fez por nós, no caso. A gente intercede e nós também fazemos súplicas, né? Então, é pedir por mim, como Jesus fez, a oração que Ele pediu por Ele mesmo, e é pedir por unidade, ou seja, pedir pelo próximo e suplicar, e aí sim colocar os nossos pedidos. E pensar, será que eu consigo concluir a minha oração? Embora o mundo não te conheça, eu te conheço. Esse foi o nosso capítulo 17.